Fala, meus irmãos, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosamente, porque eu estou ótimo. Vamos aqui para mais uma aula de história com o professor Pedro, né? Eu e minha querida turma do 7º ano, muito bem. Então, galera, vamos lá. Hoje é um dia de revisão, tá certo? Hoje vamos revisar o conteúdo já visto por nós em momentos anteriores. E a nossa revisão, ela vai girar em torno do nosso capítulo 15, tá certo? Não podemos perder tempo, vamos ser bastante sintéticos, tá certo? Então, eu trouxe aqui já uma imagem para vocês, tá? Do nosso módulo, eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Vou compartilhar minha tela, que é para vocês acompanharem melhor comigo, tá certo? Portanto, não deixa de pegar teu módulo aí já para ir fazendo a resolução das questões. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, vocês me dão um segundinho aqui, que é para eu fazer esta ação. Compartilhar aqui minha tela. Ok. Compartilhando. Um momentinho. Ok. Pronto, eu acredito que agora vocês já estão vendo a tela, né? Então, let's go. Vamos lá. Então, pessoal, aqui eu já trago para vocês uma imagem do nosso módulo, né? Do nosso módulo do capítulo 15 do nosso módulo 4, né? Onde a gente trabalha sobre Palmares e outras resistências, tá certo? Nós estamos falando sobre um território muito próximo de nós. Nós estamos falando sobre o Império de Palmares, tá certo? Não se enganem, pessoal. Palmares jamais foi alagoano. Hoje em dia, Palmares, o que a gente entende de Palmares, o mais próximo ou recente de nós, está onde? Né? Geograficamente falando, está ali no município de União dos Palmares, pertinho de Maceió, na zona da Mata Alagoana, tá certo? Só que o que temos hoje é diametralmente oposto do que existiu há dezenas de anos atrás, há séculos atrás, pode-se dizer, tá certo? Palmares é muito diferente do que se tem hoje, tanto geograficamente falando, como muitas vezes culturalmente. Hoje se tem, lá em União dos Palmares, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, né? Onde está lá reconstruído, né? Tenta-se se aproximar ao máximo, ou melhor dizendo, do que foi a capital Serra da Barriga no passado, né? O território de Palmares, pessoal, só para a gente, a título de conteúdo, é bom a gente lembrar que o território de Palmares era gigantesco, era um enorme império, um império tão gigantesco que ele pegava desde a metade do território alagoano até metade do território pernambucano, dividido em vários distritos, pode-se dizer, vários mocambos, tá certo? Era chamada comunidade mocambeira. Isso a gente já viu na nossa aula e aqui a gente está apenas revisando, né? Mas vamos ver, por exemplo, que essa comunidade mocambeira, ela se dividia em vários mocambos ou em vários quilombos, né? Tem o quilombo Zumbi, o quilombo Ozenga, Andalactute, Dambraganga, né? Aqualtune, Alcotirene, todos esses eram quilombos que pertenciam ao grande império de Palmares, tá certo? Então, só para a gente deixar isso claro, tá? Lembrando que a Serra da Barriga, né? Hoje em dia, quanto ao Parque Memorial, a Serra da Barriga era apenas a capital desse grande império que era Palmares, tá bom? Só que hoje o nosso objetivo da aula é o quê? A revisão, não é isso? Então, bora lá. Nossa revisão ela vai girar em torno de todas as atividades. Então, vamos lá, deixa eu passar aqui. Onde está a nossa primeira atividade? Ela está justamente na página 20 e 28, né? Então, vamos lá, que é para a gente ver aí essa revisão do conteúdo. Vou aqui deixar maior, que é para facilitar a visualização. Página 28 e 29, eu aqui vou pegar meu livrinho do professor, para ir acompanhando com vocês também, e a gente resolvendo, tá certo? Então, vamos lá. Não percamos tempo, né? Questão 1, ela nos pergunta o seguinte: durante a vigência das relações escravistas no Brasil, as pessoas escravizadas utilizavam diferentes estratégias para lutar contra a violência do cativeiro. Cite quais foram as principais formas de resistência adotadas no período. Então, pessoal, isso é uma questão muito simples, tendo em vista a gama de conhecimento que a gente vem adquirindo no decorrer desse capítulo, tá? A gente sabe que as formas de resistência foram diversas. Primeiramente, a gente vê que uma das mais conhecidas era o quê? A fuga para os quilombos, mas também existiu o quê? As negociações, as grandes rebeliões,
né? Existiram várias rebeliões escravagistas, né? Então, por exemplo, lá na Bahia, durante um certo tempo, teve a Revolta dos Malês, teve outras revoltas também, né? A Revolta dos Malês, conhecida também como a Revolta de Búzios, né? E também teve várias outras rebeliões espalhadas aí pelo Brasil. Mas a mais conhecida para a gente é o quê? A fuga e a formação da comunidade mocambeira, no caso, a formação dos quilombos, né? E, claro, aqui no território onde hoje é Alagoas, existiu o Quilombo dos Palmares, né? Então, o que era um mocambo ou um quilombo, nos pergunta a segunda questão. O que era um mocambo ou um quilombo, né? Então, vamos lá. Vamos utilizar o Quilombo dos Palmares como o maior exemplo. Primeiro, porque mocambo é uma palavra que era utilizada no início. Depois ela vai perder o uso e o que vai entrar em vigor vai ser a palavra quilombo. Então, ambos pode-se dizer que são a mesma coisa nesse sentido que está aplicado no nosso texto. Só que o quilombo mocambo, ele faz referência justamente à comunidade mocambeira, que era o quê? Sociedades independentes. Primeiro fator, já anota aí. O quilombo era uma sociedade independente, né, que estabelecia ou não relações com a comunidade vizinha, né, tanto com a comunidade colonial como com outros quilombos também, e que era o principal local de refúgio daqueles que eram oprimidos pelo sistema escravagista, né? Era um mecanismo de fuga. Mas lembrando, os quilombos não eram exclusivamente feitos por negros ex-escravizados, mas também tinham indígenas e pessoas brancas pobres, tá certo? O Quilombo dos Palmares era um refúgio. Tanto é que, por exemplo, a comunidade mocambeira, né, a forma como se construíam as paliçadas, as cabanas, tudo isso já é de herança indígena, tá certo? Questão 3, diz o seguinte, que os preconceitos e a desigualdade racial marcam a sociedade brasileira. Que ações os movimentos das populações negras do Brasil defendem para reverter essa situação? Então, a terceira questão, ela já nos direciona, por exemplo, para as ações de combate ao preconceito racial. Dentre elas, nós podemos citar as políticas, as ações afirmativas presentes para combater o preconceito racial. Como, por exemplo, as cotas raciais existentes nas universidades, né, para negros, não só nos vestibulares, mas também nos concursos públicos, e também a elaboração de vários projetos de lei que criminalizam o preconceito racial. Então, hoje em dia, todas essas ações são movimentos, são ações de movimentos como o movimento atual de reivindicação dos aqui. Então, bora lá. O Quilombo dos Palmares, né, aqui na página, pessoal, na página 31, tá certo? Vão abrindo aí os módulos de vocês. A questão 1, ele pergunta o seguinte. Ele diz que o Quilombo dos Palmares começou a se organizar no final do século XVI. Descreva esse processo. Então, a questão nos pergunta como foi o processo de formação do Quilombo dos Palmares. Ok. Isso é tranquilo para a gente, pessoal. Por quê? Porque o Quilombo dos Palmares ele vai se desenvolver onde? Na antiga capitania de Pernambuco. Significa dizer que o estado de Alagoas ainda não existia nesse período enquanto um estado emancipado. Então, o estado onde a gente mora hoje, antigamente ele era anexado a Pernambuco, né? Ele fazia parte do território pernambucano. Então, o Quilombo dos Palmares vai se desenvolver neste ambiente, justamente no período em que, por exemplo, estava acontecendo a invasão holandesa no Brasil, que a gente já estudou sobre ela. E a gente vê, por exemplo, que quando os holandeses invadem o Brasil e assim o dominam, os portugueses não vão aceitar isso e vão travar uma batalha gigante e muito exaustiva contra os holandeses, tá? Enquanto os portugueses estavam ocupados combatendo com os holandeses, eles esqueceram um pouquinho do Quilombo dos Palmares e de outros quilombos que estavam se desenvolvendo no Brasil. Então, vai ser um momento, por exemplo, de grande esplendor de Palmares, tá certo? Palmares vai se desenvolver muito através, por exemplo, a partir desse momento de guerra contra os holandeses, né? De portugueses contra holandeses, tá certo?
Então, vai ser mais ou menos dessa forma. Palmares vai se organizar desse jeito, tá? E aqui a gente pode ver, por exemplo, inclusive uma foto lá do Parque Memorial do Quilombo dos Palmares, ó, que interessante. Quando vocês forem a Serra da Barriga, quem não foi ainda, vocês vão notar essas características lá, tá certo? Que são, inclusive, de herança indígena, né? Vem da fusão de costumes entre africanos, ex-escravizados e indígenas. Questão 2, nos pergunta o seguinte: uma das razões pelas quais as autoridades coloniais encontraram grandes dificuldades para destruir Palmares era a existência de um complexo de quilombos na região. Explique por que isso dificultou a ação das autoridades contra Palmares. Pessoal, olha, o quilombo dos Palmares ele era tão grande, mas tão grande, que ele já tinha adquirido um poder tão gigantesco que ele já tinha, por exemplo, relações comerciais com comunidades vizinhas, inclusive com os próprios colonizadores, tá? Então, era um império praticamente independente, tá certo? Então, ele era tão grande e tão poderoso que ele tinha muita estratégia de sobrevivência. Não pense que Palmares cresceu tanto porque era amador, não, porque os caras eram extremamente inteligentes, extremamente poderosos e tinham, por exemplo, várias estratégias para se defender. Tinham grandes postos de vigilância. Tanto é que a capital do Palmares é na Serra da Barriga, uma serra altíssima, né? Onde permite o quê? Grandes observatórios para ver, notar o avanço, por exemplo, de Palmares. Vão ter pequenos quilombos, por exemplo, que vão estar no caminho entre o colonizador e Palmares. Então, quando o colonizador vai avançando, ele vai destruindo esses quilombos pequenos. Mas isso aí, por exemplo, já acaba sendo um atraso em relação ao alcance, ao grande império que era Palmares, tá certo? E a terceira, questão 3, pergunta como era a sociedade que se desenvolveu em Palmares. Era uma sociedade muito complexa e diversificada, tá certo? Complexa e diversificada porque Palmares, pessoal, era sinônimo de abundância. Porque se a sociedade colonial estava preocupada apenas em plantar açúcar, plantar cana-de-açúcar, né, para produzir o açúcar, a monocultura, ela se preocupava muito pouco em plantar, por exemplo, para subsistência. Em Palmares, a diversidade era muito grande, porque o pessoal estava preocupado em se alimentar de verdade, né, comer comida de qualidade, né, lá se tinha de verdade comida de qualidade, havia prosperidade. Eles plantavam batata, plantavam feijão, plantavam milho, plantavam de tudo. E assim eles vendiam também um excedente. E o Palmares também se constituiu também como uma grande nação com grande poder econômico, tá certo? Então vai se desenvolver essa sociedade assim em Palmares. Lembrando também da característica social, pessoal. A característica social é que se cresce no formato de um império mesmo, tá certo? Tanto é que durante muitos anos o grande líder de Palmares vai ser um cara chamado Ganga Zumba, né? Que vai ser o grande líder do Império Palmares. Depois ele morre, quem assume o Império de Palmares vai ser o próprio Zumbi dos Palmares, né? Que muitas vezes ele é comparado ao grande Espartaco, né? Da mitologia romana, da história romana, e por aí vai, tá? Gira mais ou menos em torno desta lógica, estas questões. Outra coisa, aí avançando aqui, as nossas páginas do nosso conteúdo, para a gente finalizar, nós temos aqui essa atividade, tá? Esta atividade da página 34, que eu peço que vocês abram o módulo de vocês aí na página 34, para a gente iniciar essa correção. E aqui, vamos lá. Pessoal, aqui na página 34, por exemplo, ele pergunta o seguinte: por que as autoridades coloniais decidiram contratar bandeirantes para atacar o Quilombo dos Palmares no final do século XVII? Galera, essa pergunta é muito interessante. Se liga, a gente tem que contextualizar com o Brasil da época. Nesse período, o Brasil ele estava o quê? Em grande avanço também de quê? Na procura por ouro. Quem era que procurava esse ouro? Os bandeirantes, né? Do sertanismo de contrato. Os bandeirantes saíam o quê? Procurando ouro ao mesmo tempo procurando indígenas para escravizar, não é verdade? Então, eram pessoas muito habilidosas na arte de guerrear, por exemplo, tá certo? Então, os bandeirantes eram essas pessoas que já tinham o costume de caçar os indígenas, né? Os indígenas. Então, se eles tinham capacidade de caçar indígenas,
então automaticamente eles poderiam também procurar esses aquilombados, né? No caso, o pessoal de Palmares. Então, por exemplo, vão haver vários bandeirantes contratados para acabar com Palmares, né? Só que vão haver muitas tentativas, muitas expedições, muitas marchas contra Palmares, só que não vão conseguir dominar. Só que a última delas, né, no século XVII, vai ser liderada por um cara chamado Domingos Jorge Velho, um bandeirante que ele vai sair lá de Porto Calvo, por exemplo, rumo a Palmares, né, e vai chegar lá e vai conseguir dominar e assim destruir o grande império de Palmares, tá? Aqui na questão 2, ela pergunta: descreva como seria o processo de destruição do quilombo dos Palmares entre o fim do século XVII e início do século XVIII. Isso já está praticamente incluído nessa resposta da primeira questão, conforme eu fui tecendo comentários, né? Então, vocês já podem se basear e responder a questão 2, tá? Quando se trata daquela, ele pergunta: o que eram os quilombos abolicionistas e qual o papel dessas comunidades na luta contra a escravidão no Brasil durante o século XIX? Tá certo? Pessoal, ó, quilombos abolicionistas eram basicamente o quê? Os quilombos que lutavam contra a escravidão. Porque, por exemplo, tinham muitos quilombos que ele tinham outros objetivos, né? Mas, por exemplo, tinha uns que simplesmente se refugiavam, mas não necessariamente refugiavam, né? Pode-se dizer que poucos, devido às motivações de alguns quilombos, né? Mas, por exemplo, quando se trata de quilombos abolicionistas, esses quilombos que tinham esse objetivo de luta direta contra o sistema escravista, tá certo? Então, já tem esse detalhezinho aí para a gente focar, tá bom? Então, o papel das comunidades na luta contra a escravidão no Brasil do século XIX é basicamente esses quilombos aí que vão lutar contra a escravidão, né? Mas lembrando, pessoal, quando se trata do século XIX, a gente já está falando sobre o final, né, da escravidão. Então, a luta contra a escravidão, muitos quilombos vão se mobilizar nesse sentido mesmo, tá? E hoje, a luta, que antigamente era contra a escravidão, hoje é contra os resquícios da escravidão, que é o racismo, né? Então, por exemplo, hoje em dia tem muitas comunidades remanescentes de quilombo que lutam contra o racismo, contra a discriminação e lutam pela demarcação de suas terras, né? Tanto é que em Alagoas existem aproximadamente 69 comunidades quilombolas demarcadas pela Fundação Cultural Palmares, e 2 delas estão em Arapiraca, que é o quilombo Carrasco, e a comunidade Vila Pau d'Arco, né? Também tem no município de Igaci o quilombo Serra Verde, Palmeira dos Índios tem a Tabacaria, Pão de Açúcar tem algumas outras, né? Pariconha tem algumas, Delmiro Gouveia tem essas comunidades remanescentes de quilombo, né? Penedo tem algumas também, né? Tem Tabuleiro dos Negros, né? Tem o Tabuleiro dos Negros, tem outras aí, né? Tem o Oiteiro, tem várias. Então, pessoal, a nossa revisão de hoje, ela finaliza por aqui, tá certo? Eu volto aqui, deixa eu voltar aqui, parar de compartilhar a tela. Ok. Voltando. Tá certo, pessoal. Então, a nossa aula, ela basicamente ela gira em torno deste conteúdo. Nossa aula vai finalizando por aqui. Mais detalhes a gente aprofunda na nossa aula através da plataforma do Google Meet, né? E vejo vocês na sexta-feira, tá certo? Então, fiquem bem e até a próxima aula, meus queridos. Tchau!